Olá pessoal de técnicas de manutenção, tudo bem com vocês? Vamos hoje para a aula 14, dando continuidade aqui em práticas de manutenção. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução a um instrumento chamado amperímetro, perfeito? Vamos lá então. Temos aqui então, aula 14, amperímetro. Temos aqui duas imagens de um amperímetro digital e de um amperímetro analógico. O digital é o que a gente usa no nosso dia a dia. Esse analógico, num formato diferenciado, é o que é utilizado mais em máquinas, né, equipamentos, perfeito? Esse é do nosso dia a dia e esse utilizado mais em máquinas e equipamentos. Enfim. Então aqui a gente tem um alicate amperímetro, né, que nessa parte amarela aqui é onde a gente coloca, né, no fio, né, sobre o fio, sobre o condutor, né, melhor dizendo, e ali a gente, né, capta a quantidade de corrente elétrica que vai estar passando, perfeito? Esse outro equipamento já é ligado em série, né, no circuito para ele medir a intensidade de corrente que está passando. Então esse aqui é o amperímetro. Uma pequena introdução, né? O amperímetro ele é um dispositivo de medida usado para determinar a intensidade de corrente, que percorre, né, por circuitos e fios condutores. Os amperímetros podem ser digitais ou analógicos. No entanto, em seu interior, né, todos os amperímetros são muito parecidos, pois são construídos, né, a partir de um dispositivo ainda mais fundamental, que é o galvanômetro. A gente já falou sobre ele em aulas passadas. Bom, para que serve um amperímetro, pessoal? Um amperímetro ele é um dispositivo utilizado para a medida de corrente elétrica. Para isso, né, é necessário usá-lo de forma correta e segura, respeitando as normas necessárias de segurança para a sua operação. Bom, o símbolo que representa o amperímetro é um círculo simples, né, que pode, né, ou não vir acompanhado de uma seta e a letra A, né, de ampere em seu centro, dessa forma, ok? Esse é o símbolo de amperímetro. Bom, e o amperímetro ideal? Vamos lá. Então, no estudo da eletricidade é comum que se faça a divisão entre amperímetros ideais e amperímetros reais. O amperímetro ideal é aquele que pode ser inserido nos circuitos elétricos sem que haja qualquer interferência em seu funcionamento. Ou seja, né, a corrente elétrica e a tensão no circuito não sofrem nenhuma alteração. Os amperímetros ideais, eles não possuem resistência elétrica. Ou seja, eles não possuem a capacidade de se oporem à corrente elétrica e devem ser conectados em série ao circuito. Então, pessoal, sempre em série. De modo que a corrente elétrica pode atravessá-lo sem sofrer nenhuma queda potencial. Tá aqui, ó. Se a gente tem uma fonte de alimentação, o amperímetro, ele é ligado em série, veja. A tensão, a corrente, né, passa por ele, ele faz a medição, né, e o circuito volta aqui, ó. Beleza? Sempre em série. Bom, todos os amperímetros devem ser ligados em série, como a figura abaixo. E o amperímetro real? Bom, o amperímetro real é aquele utilizado no dia a dia. Ele não é perfeito, ele apresenta uma resistência elétrica, mesmo que muito baixa, isto é, esse amperímetro possui uma capacidade pequena de se opor à corrente elétrica. Por isso, ao conectá-lo ao circuito, é necessário certificar-se de que sua resistência seja muito menor que a resistência do circuito, para que as medidas realizadas não sejam alteradas pela presença do amperímetro. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá aí, ó, o alicate amperímetro é um exemplo disso. Bom,
algumas fórmulas, né, para a gente, para amperímetros, né, digamos assim, só para a gente ter ideia, tá? A maior parte dos exercícios envolve a instalação de amperímetros ideais em circuitos elétricos formados por geradores e resistores. Nesse caso, para determinarmos a corrente elétrica que é registrada por esses medidores, é necessário que se calcule a resistência equivalente do circuito e também que se utilize a primeira lei de Ohm, cuja fórmula é exibida abaixo. Olha ela aqui, ó. Cálculo da resistência. Tensão dividido pela corrente. Tá. Ainda, né, em fórmulas para amperímetros, além disso, né, a gente tem que lembrar dos princípios da eletrodinâmica, definidos por meio das leis de Kirchhoff, também conhecidas como princípio da conservação das cargas e princípio da conservação de energia. Tá? Lembra a lei dos nós, né? A gente tem corrente aqui. Então, o nosso I1, tá? Ele é igual a I2 mais I3. Então, a corrente que entra, né, é igual, tá, à divisão aqui das correntes que saem. Bom, conversão da energia, pessoal. Em uma malha de circuito, a soma de todos os potenciais elétricos devem ser nula. Perfeito? Então, a soma desses potenciais é igual a zero, nula. Bom, em medidores elétricos, vamos lá. Além dos amperímetros, existem também diversos aparelhos que são utilizados para realizar medidas de grandezas elétricas. Então, quais são os principais dispositivos para a gente recapitular? A gente tem o multímetro, que são aparelhos de medidas elétricas mais utilizados, reúne diversas funções, como inclusive o amperímetro, voltímetro e ohmímetro. O voltímetro ele é usado para medir a tensão elétrica entre dois pontos de um circuito. Tá? Então, você liga em paralelo para você medir a tensão. A gente tem o ohmímetro, né, que é um aparelho utilizado para determinar a medida de resistência elétrica de algum fio ou resistor. A gente tem aqui um modelo, só para a gente ter ideia, né, de um amperímetro e um voltímetro ligado, né, em um circuito elétrico, ok? Reparem, a gente tem aqui o amperímetro e a gente tem aqui o voltímetro. Lembrando que, né, o voltímetro tem que estar ligado em paralelo ao circuito. Reparem, né, eu tenho o negativo aqui que está na cor verde, do fio verde. Reparem, ó, negativo, ele vem aqui, ele liga, ele passa aqui pelo amperímetro em série e liga no negativo da fonte. Então, negativo do voltímetro com o negativo da fonte. Positivo do voltímetro com positivo da fonte. Então, está ligado em paralelo. Já o nosso amperímetro, o que acontece com ele? Ele sempre tem que estar ligado em série. Reparem, eu saio daqui com negativo, entro no negativo do amperímetro, saio pelo positivo, ok? E venho, né, retornando aqui até o meu positivo. Então, reparem que o fio aqui está passando pelo amperímetro, né? Está passando por ele. Aqui está ligado em paralelo, que dá seu nome a série e paralelo. Perfeito? Tem que lembrar sempre dessa condição de ligar o equipamento, né? De ligar o instrumento, digamos assim, que é muito perigoso se a gente fizer o contrário, a gente danificar o nosso instrumento, tá bom? Então, pessoal, por isso, né, por hoje seria só, né, essa ideia do amperímetro, perfeito? Aqui está ligado em paralelo, que é o voltímetro, e aqui, que é o assunto da aula de hoje, que é o amperímetro, sempre ligado em série, perfeito? Aqui algumas referências, né, de onde a gente tem encontrado os assuntos, e espero que tenham gostado. Até a próxima e boa aula a todos!